Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 24 de abril. Deus colocou na nossa mente. Deus fala com a minha esposa, Deus fala comigo e Deus colocou na nossa mente o tema para a live de hoje: o Armagedon e as 7 pragas. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, nesta manhã nos dirigimos ao trono celestial, onde Jesus Cristo, nosso Salvador, intercede por nós. Pedimos que o Senhor derrame sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para entendermos este tema profético sobre o Armagedon e as 7 pragas. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, desde o ano de 1989, pela graça de Deus, Ele me ajudou a entender o Apocalipse. Eu me formei em 1974, iniciei meu ministério em 1975, mas, queridos, eu só vim entender o Apocalipse quando foi feita a lição da Escola Sabatina em 1989 sobre o Apocalipse. Foram 2 trimestres estudando o Apocalipse. Queridos, Deus mostra que o Apocalipse, com seus 4 grandes ciclos de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. Estes 4 grandes ciclos de 7 estão em sequência. Só se tornou claro para mim o Apocalipse quando eu comecei a entender desta forma, a forma sequencial. Os 7 selos só começaram quando começou a 7ª igreja. Os 7 selos não iniciaram antes da 7ª igreja chegar. O tempo da 7ª igreja, Laodiceia, começou em 1844. Somente então Deus montou o cenário do juízo celestial. Somente no tempo de Laodiceia, que quer dizer povo do juízo, 1844 para frente, foi que Deus montou o cenário do juízo celestial dentro do tempo de Laodiceia. Quando você abre a Bíblia em Apocalipse 3 e Apocalipse 4, você percebe ali a mensagem de Laodiceia, a última igreja, povo do juízo. E então, dentro deste tempo de Laodiceia, está o cenário do capítulo 4 de Apocalipse, que é a sala do juízo. O trono de Deus. Deus abriu uma porta no céu para João olhar, e ele olhou lá no Santíssimo do Santuário Celestial, e lá ele viu o trono de Deus cercado por 24 outros tronos. O trono de Deus cercado também por 4 querubins. Queridos, este cenário do juízo celestial só foi montado em Laodiceia, povo do juízo. Portanto, os 7 selos não começam. E o livro selado com 7 selos não foi entregue para Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, antes da igreja de Laodiceia, antes de 1844. Portanto, vemos a sequência. Os 7 selos só começam quando a 7ª igreja inicia. Quando nós chegamos no 7º selo, que é exatamente em Apocalipse capítulo 8, quando Jesus Cristo abre o 7º selo, somente então Deus entrega para os 7 anjos as 7 trombetas, não antes. Vocês estão percebendo a sequência da 7ª igreja para os 7 selos, do 7º selo para as 7 trombetas. Uma vez aberto o 7º selo, Deus entrega para os 7 anjos, Apocalipse 8, verso 2, as 7 trombetas. E, queridos, as 7 trombetas são tocadas. E somente quando a 7ª trombeta é tocada, é que Deus anuncia a vinda da sua ira. A ira de Deus ocorre e é proclamada exatamente na 7ª trombeta. Quando você abre aqui em Apocalipse capítulo 11, versos 15 até o verso 19, está a 7ª trombeta.
Quando ela é tocada, é anunciado o reino de Cristo Jesus, aquele que é vencedor. E aqui é mencionado na 7ª trombeta, capítulo 11 de Apocalipse, e o verso 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira. Esta expressão, e veio a tua ira, é a manifestação da ira divina nas 7 pragas. As 7 pragas são a manifestação da ira divina sobre os impenitentes, sobre os ímpios, sobre aqueles que têm o sinal da besta. Queridos, as 7 pragas não começam antes do toque da 7ª trombeta. Por isso nós podemos ver aqui em Apocalipse capítulo 16, Apocalipse 16, abra sua Bíblia, podem ver que a ira de Deus anunciada na 7ª trombeta, ela ocorre no derramamento das 7 pragas. Capítulo 16 de Apocalipse e o verso 1 em diante. Ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. A ira de Deus anunciada na 7ª trombeta agora se concretiza no derramamento das 7 pragas. Está claro isso, queridos? Vejam a sequência da 7ª igreja para os 7 selos, do 7º selo para as 7 trombetas e da 7ª trombeta para as 7 pragas. E aqui diz o verso 2, Apocalipse 16, verso 2. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga maligna, maligna, nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A ira de Deus se manifesta sobre os ímpios que receberam o sinal da besta. A proteção, o amor e o cuidado de Deus se manifestam sobre aqueles que receberam o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o sinal de que você pertence a Deus, você é propriedade divina, você é propriedade de Jesus Cristo, e você não será atingido nem pelas tragédias das trombetas, nem pelas tragédias anunciadas nas 7 pragas. Você está amparado, você está protegido. A 5ª trombeta mostra que aqueles 5 meses de tormento em que Satanás vai atormentar os que têm o sinal da besta, fazendo-os sofrer com dores tão terríveis comparadas às dores daqueles que são picados por escorpiões. Eles sofrem por 150 dias, 5 meses. Isto está na 5ª trombeta, em Apocalipse capítulo 9. Mas ali no capítulo 9 e no verso 4, diz que ele não pode atingir os que têm o sinal de Deus. Os que têm o sinal de Deus não são atingidos pelas destruições de 1/3 da terra, provocada esta destruição por Satanás, com a permissão divina. Nós vemos nas 7 trombetas juízos indiretos de Deus. O que são juízos indiretos? São juízos que destroem a terra, mas é uma destruição causada por Satanás, com a permissão divina. Mas nós vemos aqui nas 7 pragas juízos diretos de Deus. O que são juízos diretos? São juízos que vêm diretamente de Deus, causados por Deus, e Deus assume a responsabilidade dos juízos diretos. Nós temos exemplos na Bíblia de juízos diretos e juízos indiretos. Quais são os exemplos que a Bíblia nos dá de juízos diretos? O dilúvio universal, no tempo de Noé, é um juízo direto de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra é um juízo direto de Deus. As 7 pragas são juízos diretos de Deus. E quais são os juízos indiretos? Queridos, juízos indiretos são aqueles causados por Satanás. A contrafação das pragas lá no Egito, quando Moisés fazia os milagres das 10 pragas no Egito, Satanás contrafazia, imitava as pragas. Aqueles juízos que Satanás, ele imitando as pragas do Egito, eram juízos indiretos permitidos por Deus. Você pode ver também os tornados, os furacões, os terremotos, os tsunamis,
as epidemias, a pandemia, são juízos indiretos, permitidos por Deus, exatamente como anunciado ali no quarto cavalo. Quando você vê ali em Apocalipse capítulo 6, no quarto cavalo, o cavalo amarelo, é permitido a Satanás, aquele que é chamado ali no quarto cavalo, o cavaleiro é chamado de morte, de inferno, é permitido que ele atormente e destrua a terra, a quarta parte da terra, pela violência, pela espada, pela peste, pela epidemia, pela fome e pelas bestas da terra. Queridos, são juízos indiretos. Portanto, você vê as 7 trombetas como juízos indiretos, causados sobre 1/3 da terra. É o anjo do abismo que provoca as destruições das trombetas. Juízos indiretos, permitidos por Deus, mas não atingem os que têm o sinal de Deus. Mas os juízos diretos são causados por Deus e Deus assume a responsabilidade, e estas são as 7 pragas. Portanto, queridos, nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 16, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 16, você pode ver um paralelo entre as 7 pragas e as 7 trombetas. Qual é este paralelo? A primeira trombeta, você pode ver aí no capítulo 8 de Apocalipse e o verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançadas na terra. Lançadas na terra. É a primeira trombeta. Veja o paralelo, porque é uma contrafação da primeira praga. A primeira praga em Apocalipse 16, verso 2 diz: e foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. A primeira trombeta atinge a terra e aqui a primeira praga atinge a terra. Veja agora a segunda trombeta no capítulo 8, verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como que um grande monte ardendo em fogo. A segunda trombeta atinge a 1/3 parte do mar. A segunda praga atinge o mar. Veja aqui, Apocalipse 16, verso 3. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Estão percebendo o paralelo? As 7 pragas estão sendo contrafeitas, imitadas nas 7 trombetas. Veja agora a terceira praga. A terceira praga está no verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Vejam o paralelo aqui no capítulo 8. Capítulo 8 e o verso 10. Aqui diz: e o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. Rio e rio. A terceira trombeta atinge a 1/3 parte dos rios e a terceira praga atinge também os rios. E agora vejam a quarta trombeta. A quarta trombeta, capítulo 8, verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas. Estão percebendo que a quarta trombeta atinge o sol? E a quarta praga? A quarta praga nós vemos em Apocalipse capítulo 16, verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O sol e o sol. Queridos, Satanás imita as pragas. Assim como lá no Egito ele imitou as pragas, assim também aqui as 7 pragas, Satanás tenta imitá-las através das 7 trombetas. E Deus permite. Tudo é por permissão divina. Por isso nós chamamos trombetas juízos indiretos. E as pragas do Apocalipse, juízos diretos de Deus. É a manifestação da ira de Deus. Agora veja, queridos, a quinta trombeta. A quinta trombeta está em Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Trevas, escureceu-se o sol e o ar. E a quinta praga?
A quinta praga você vê em Apocalipse capítulo 16 e o verso 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. Ou seja, tenebroso escureceu, fala de trevas. A quinta trombeta fala de trevas e a quinta praga também fala de trevas. Agora, queridos, veja o paralelo. A sexta trombeta, capítulo 9 de Apocalipse, verso 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, na qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Vocês estão percebendo que a sexta trombeta está falando do rio Eufrates? Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E então haverá uma guerra mundial, porque aqui fala que haverá na sexta trombeta um exército de 200 milhões de soldados, capítulo 9 e o verso 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Eles vão matar a terça parte dos habitantes da terra, capítulo 9, verso 15, a fim de matarem a terça parte dos homens. Esta é a sexta trombeta. Queridos, veja agora a sexta praga e veja o paralelo. Capítulo 16, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Sexta trombeta, rio Eufrates. Sexta praga, rio Eufrates. Só que, queridos, a sexta trombeta é uma falsificação do Armagedon. O Armagedon faz parte da sexta praga. Mas Satanás, ele cria uma falsificação, uma contrafação do Armagedon na sexta trombeta, destruindo 1/3 dos habitantes da terra, somente aqueles que têm o sinal da besta. O povo de Deus não é atingido, o povo de Deus não é morto, o povo de Deus está protegido pelos anjos de Deus e assinalados pelo selo do Deus vivo. Mas aqui nós vemos no capítulo 16, que a sexta praga, ela traz o secamento do rio Eufrates. Leia comigo Apocalipse 16, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Queridos, o secamento do rio Eufrates, lá no Antigo Testamento, provocou a queda de Babilônia literal. A Babilônia literal foi destruída, foi derrubada pelo secamento do rio Eufrates. Dario, o tio, e Ciro, o sobrinho, esses 2 reis, um medo e outro persa, eles se uniram, formaram o reino chamado o reino da Medo-Pérsia. Eles se uniram para atacar Babilônia. E Babilônia foi destruída e foi derrotada pelos reis que vieram do Oriente. Dario e Ciro são os reis que vieram do Oriente e derrotaram Babilônia literal do Antigo Testamento. Agora aqui, na sexta praga, está falando que o rio Eufrates vai se secar. Agora aqui não está falando da Babilônia literal. Babilônia, aqui no Apocalipse, a palavra se repete 6 vezes e ela se aplica a Roma papal. Babilônia no Apocalipse é uma referência a Roma papal. E portanto, queridos, o secamento do rio Eufrates é que vai provocar a queda de Roma. Aqui fala dos reis que vêm do Oriente. Queridos, em Apocalipse capítulo 16, no verso 12 e 13, quando fala dos reis que vêm do Oriente, é uma referência a Jesus Cristo. Ciro é o rei que veio do Oriente e derrubou Babilônia literal. Ele foi um tipo, é um símbolo de Jesus Cristo, que vem para libertar o seu povo. Assim como Ciro libertou o povo de Deus dos 70 anos de cativeiro em Babilônia, assim Jesus Cristo vem para libertar o seu povo deste Egito de pecado e arrebatar a sua igreja para o céu. Portanto, Ciro era um símbolo de Jesus Cristo. O rei do Oriente, que é mencionado aqui na sexta praga,
se refere a Jesus Cristo, que vem com todo o seu exército do céu para libertar o seu povo do decreto de morte. Jesus Cristo vem para libertar o seu povo do decreto de morte. Assim como houve um decreto de morte nos dias de Assuero, no tempo da rainha Esther, decreto de morte contra o povo de Deus. Mas, queridos, Deus usou a rainha Esther e nenhum judeu morreu no dia determinado para que eles fossem mortos. Nenhum deles morreu, porque eles foram libertados. Assim também a história vai se repetir. Um decreto de morte vai ser emitido por influência de Satanás. Satanás vai atormentar por 5 meses com dores de escorpião. Esse é o primeiro ai da quinta trombeta que cai, eu creio, particularmente que cai sobre os Estados Unidos, para forçar os Estados Unidos para decretarem o decreto de morte, para aprovarem um decreto de morte contra os guardadores dos mandamentos de Deus. E, queridos, este decreto de morte vai ser marcado um dia e uma hora específicos para que todos os guardadores dos mandamentos de Deus sejam mortos. Mas, queridos, nenhum dos que tem o sinal de Deus morrerá, porque a história se repete, como foi nos dias de Assuero e Esther. Também será agora. Jesus Cristo se manifesta para libertar o seu povo. Aqui nós vemos na sexta praga, capítulo 16, verso 12 em diante. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou. Aqueles 10 reinos de Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 12 e verso 13. Os 10 reis, com seus 10 reinos modernos. As 10 supernações. Queridos, estes 10 reinos que dão apoio ao poder papal para que ele reine sobre tudo e sobre todos durante a nova ordem mundial, durante os 42 meses da nova ordem mundial, esses 10 reinos, eles vão retirar o apoio. Primeiro eles apoiam o papado, para que o papado domine o mundo na nova ordem mundial por 42 meses. Mas depois eles retiram este apoio. É o secamento do rio Eufrates. É a retirada do poder de apoio ao poder papal. Por isso haverá a queda de Babilônia, a queda de Roma, anunciada na 7ª praga. A 7ª praga é exatamente a proclamação da queda de Babilônia, a queda de Roma. Queridos, aqui menciona na 6ª praga ainda, capítulo 16, verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Quem são estes 3 poderes mencionados aqui no verso 13? Da boca do dragão é Satanás, e da boca da besta é o poder papal, e da boca do falso profeta, Estados Unidos da América do Norte. Esta trindade satânica, eles se unem para o Armagedon. Eles se unem para a última grande guerra, a batalha final, contra os que têm o sinal de Deus, o selo do Deus vivo, para cumprir o decreto de morte contra o povo de Deus. Mas eles serão derrotados pelo rei que vem do Oriente. Queridos, é Jesus Cristo que vem com poder e glória para arrebatar a sua igreja e libertar-nos do decreto de morte. O Armagedon é a guerra entre Cristo e Satanás. O Armagedon não é uma guerra literal de nações contra nações. É uma guerra espiritual. Queridos, é quando Jesus Cristo se manifesta para libertar o seu povo do dia e da hora em que eles deveriam morrer. Todos os reis da terra se unem contra os que guardam os mandamentos de Deus. Por isso diz aqui, capítulo 16 e o verso 14. Porque são espíritos de demônios. Esses 3 espíritos imundos, saindo, cada um sai de uma boca. Um sai da boca do dragão, outro sai da boca da besta e outro sai da boca do falso profeta. São 3 espíritos imundos, espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, os 10 reis, os 10 reinos. Para quê? Para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Queridos, é a batalha do nosso Senhor Jesus Cristo para libertar a sua igreja. E o verso 15 diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Queridos, Jesus Cristo é aquele que nos liberta na batalha do Armagedon. Armagedon quer dizer monte da matança. Mas não será a matança dos filhos de Deus. Será a morte dos ímpios que odeiam os filhos de Deus, dos inimigos da lei de Deus. E os congregaram, diz o verso 16, no lugar que em hebreu se chama Armagedon, um monte da matança. É a batalha final que ocorrerá na segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. E queridos, aqui temos a 7ª praga. Capítulo 16 e o verso 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade, falando de Roma. Roma. Lembram-se dos 3 ais? Este é o último ai. A 7ª praga é o último ai. O último ai cai sobre Roma, sobre Babilônia, Roma papal. E aqui diz o verso 19: e a grande cidade, Roma, fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações, todas as cidades das nações, caíram. E da grande Babilônia, da grande Roma, se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. É o 3º ai. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Queridos, o capítulo 17 de Apocalipse, a visão dada para João, é para mostrar e para dar detalhes de quem é esta grande cidade. O capítulo 17 de Apocalipse mostra que esta grande cidade é Roma papal. E aqui fala dos 7 montes que identifica a cidade de Roma. E aqui o capítulo 17, verso 9 e verso 10, falam dos 7 reis que identificam os reis de Roma. Os papas são reis de Roma. E aqui fala no capítulo 17 que o papado terá apoio dos reis da terra, capítulo 17, verso 12, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Verso 13, estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Os reis da terra dando poder ao poder papal para que reine sobre tudo e todos durante a nova ordem mundial. Mas este apoio será retirado, o Eufrates vai se secar, será retirado o apoio dado ao papado e ele vai cair. Por isso diz aqui o capítulo 17, aqui anuncia a queda do papado. Capítulo 17, verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Primeiro eles apoiam, depois eles retiram o apoio e o papado é derrubado. Queridos, o capítulo 18 do Apocalipse, todo ele mostra como Babilônia será derrubada, a queda de Babilônia. Por isso o capítulo 18, verso 2 diz, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios. O Vaticano se tornou morada de demônios, de feitiçaria. Eles dominam o mundo não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Satanás. E todos os reis da terra se curvam diante do papado. Mas o papado será derrubado. Este é o anúncio feito no capítulo 18 de Apocalipse. Queridos, aqui também mostra, o capítulo 19 é uma exultação de alegria, de felicidade, de louvor a Deus. É uma celebração no céu, comemorando a queda da grande Babilônia, a queda de Roma. Capítulo 19 de Apocalipse é realmente uma exultação.
é confirmando a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o capítulo 19, verso 1 diz: e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia. É a primeira vez que a palavra aleluia aparece no Apocalipse. Desde o começo do Apocalipse. É a primeira vez que aparece a palavra aleluia, e aparece 4 vezes em Apocalipse 19. 4 vezes é mencionada a palavra aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Por quê? Porque Babilônia foi derrubada, foi julgada. Queridos, acabou o juízo. Os salvos estão selados pelo selo do Deus vivo, os ímpios estão selados pelo sinal da besta e Babilônia é derrubada. O papado não é mais, não existe mais. Por isso diz aqui, capítulo 19, verso 1, e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, e honra, e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Verso 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Está falando do juízo, está acabado, ela está condenada, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, dos milhões de mártires que ela matou. Agora é o momento da vingança de Deus, a ira de Deus sobre Babilônia, Roma papal. Verso 3, e outra vez disseram aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. Estão vendo que a celebração no capítulo 19 é pela queda de Babilônia, de Roma papal? Verso 4, e os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Você está vendo a cena aqui? O cenário do juízo que foi montado lá em Apocalipse capítulo 4, quando se abriu o tempo, quando iniciou o tempo de Laodiceia, Deus montou o cenário do juízo. O trono de Deus cercado por 24 tronos e cercado também por 4 seres viventes que são querubins. Lá no início do juízo, Deus montou o cenário. E agora, no fim do juízo, Deus também mostra o mesmo cenário. Este cenário permanece inalterável durante todo o Apocalipse, durante todo o juízo. Queridos, aqui menciona os mesmos 24 anciãos e os mesmos 4 querubins ao redor do trono de Deus. É o cenário final do juízo. Estamos lendo Apocalipse 19, verso 4. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Jesus já lançou o incensário sobre a terra. A porta da graça já foi fechada. O povo de Deus já está salvo. O povo de Deus foi condenado à morte através do decreto de morte. Mas Jesus Cristo se manifesta para libertar o seu povo. Nenhum vai morrer. Queridos, nós só temos alegria e felicidade, exultação, celebração nos nossos lábios, porque o Jesus que nós adoramos, Ele é o vitorioso, Ele é o grande vencedor, nada temos a temer. E aqui diz Apocalipse 19, verso 5, e saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que o temeis, assim pequenos como grandes, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, mais uma vez. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Estas são as nossas bodas com o Cordeiro, que é Jesus, e já sua esposa se aprontou. Nós somos a esposa de Jesus Cristo. Jesus Cristo volta com poder e glória para nos arrebatar a sua esposa, a sua noiva. Vamos ser levados para o céu com ele. Verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse a sua igreja, a sua noiva, você e eu, os santos do Altíssimo. Nós seremos vestidos como? Com linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E o verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia! Você é chamado para a ceia das bodas do Cordeiro, meu irmão. Você e eu vamos fazer parte da ceia das bodas do Cordeiro.
vestidos de linho fino, puro e resplandecente. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Verso 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Quando João viu esta visão, se lançou aos pés do anjo para o adorar, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o dom profético. Queridos, agora na celebração, na exultação de aleluia a Deus pela queda de Babilônia e pela vitória final de Jesus Cristo, agora aparece a cena do retorno em majestade, em glória de Jesus Cristo. É a mais linda descrição que eu conheço em toda a Bíblia, descrevendo a segunda vinda de Jesus Cristo. Está em Apocalipse 19, verso 11 em diante. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. É o nosso Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas. O Papa tem uma coroa, uma tríplice coroa, mas Jesus Cristo tem muitas coroas, muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E aqui o verso 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. A veste de Jesus Cristo está salpicada de sangue, porque ele pisou sozinho o lagar, exatamente como está em Isaías 63. Isaías 63, verso 1 a 3, fala que Jesus pisou sozinho o lagar e ficou com a sua veste salpicada de sangue, porque ele venceu a Satanás, mas nos resgatou com o seu próprio sangue. E o verso 13 termina dizendo: e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Ele é o Verbo, ele é o Logos, ele é o nosso Jesus Cristo, o Deus encarnado. E agora o verso 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Este exército que acompanha Jesus Cristo montados em cavalos brancos, eles são santos de Deus que já estão no céu. Aquela multidão que ressuscitou com Jesus Cristo, as primícias dos mortos, uma multidão que ressuscitou com Jesus Cristo. Exatamente como está em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, menciona que muitos corpos de santos ressuscitaram, glorificados com Jesus Cristo, e subiram ao céu como primícias dos santos, primícias da seara dos mortos. A seara dos mortos é ressuscitada só na segunda vinda de Jesus, mas as primícias dos salvos mortos já foram ressuscitados e foram levados para o céu. Quando Jesus desce do céu com poder e glória montado num cavalo branco, ele é acompanhado por um exército de cavalos brancos, sendo montados por santos de Deus. Como é que nós sabemos que são santos de Deus? Porque eles estão vestidos de linho fino, branco e puro. É o que está aqui em Apocalipse capítulo 19, verso 14. E no mesmo capítulo 19, verso 8, menciona que estes que estão vestidos de linho fino, puro e resplandecente são homens e mulheres, são os santos de Deus. Está aqui no capítulo 19, verso 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Estes santos de Deus, esta multidão que já está no céu, eles vêm com Jesus Cristo para buscar a noiva, para buscar a sua igreja. Queridos, que gloriosa mensagem! Que gloriosa mensagem! E aqui no capítulo 19, verso 15 diz: e da sua boca, ou seja, da boca de Jesus, saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o nosso Jesus Cristo, vitorioso, como sempre vitorioso. Capítulo 17. Capítulo 17, nós lemos aqui no verso 14, que Satanás batalhará contra Cristo. A trindade satânica, o dragão, a besta papal e os Estados Unidos da América do Norte. Esta trindade satânica, reunindo todos os reis da terra, batalham contra Cristo, para matar os que são de Jesus Cristo. Mas eles serão derrotados, porque Jesus é o vitorioso.
É isso que está mencionado aqui em Apocalipse 17, verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, aleluia, porque é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, e vencerão também os que estão com ele, você e eu estamos com ele, aleluia. Queridos, nós somos convidados para a ceia das bodas do Cordeiro, porque pertencemos ao Cordeiro, somos a noiva do Cordeiro, nós venceremos porque estamos com ele. Nós somos chamados aqui, no capítulo 17, verso 14, somos chamados de eleitos e fiéis. Bendita mensagem. Nada a temer no Armagedon, nada a temer nas pragas, porque Jesus Cristo nos protege como a menina dos seus olhos. Queridos, Deus quer confortar o seu coração. Deus está descortinando diante de você os acontecimentos finais, escatológicos, mostrando que Ele tem na sua mão o controle. Ele está no controle e Ele cuida de cada um dos seus filhos como se existisse só um para cuidar. É um Deus pessoal que se relaciona com você como se você fosse o único para se relacionar. Ele te ama como você fosse o único para amar. Ele é um Deus pessoal que nos ama, que nos conhece pelo nome. Queridos, nós estamos escritos nas palmas das mãos de Jesus Cristo. Nossos nomes estão gravados nas mãos de Jesus Cristo. Nós somos dele, ele nos comprou, ele virá para nos buscar. Alegre-se com essa mensagem, levante a sua cabeça, glorifique a Deus e diga 1000 aleluias, bendito seja Deus, o grande e vitorioso. E a minha oração e a sua oração precisa ser: ora bem, Senhor Jesus, ora bem, Senhor Jesus. Fique com a paz do meu Jesus, é a minha oração. Amém.